Nós terminamos recentemente, né, o estudo sobre o Apocalipse. Nós intitulamos lá de Verdades do Apocalipse. Não foi um estudo assim exaustivo, capítulo por capítulo, como vocês perceberam. Na verdade, eu fiz isso com o meu amigo Felipe Lemos, né, aquela série Doses Apocalípticas, que está disponível no canal, no meu canal no YouTube também. Mas esse Verdades do Apocalipse, que também está disponível no canal, a proposta foi analisar as principais doutrinas bíblicas no Apocalipse. E eu creio que vocês perceberam como a gente pode extrair do Apocalipse, né, verdades como o sábado, a volta de Jesus, obviamente, sobre o santuário, sobre o estilo de vida de um cristão. Basicamente, tudo aquilo que nos orienta, né, como doutrina, está presente também no Apocalipse. E eu acredito que no livro Daniel também podemos extrair bastante verdades e doutrinas interessantes também ali desse livro profético. A título de introdução, o livro Daniel ele é menor que o Apocalipse, né? Tem a metade dos capítulos do Apocalipse, tanto é que lá no Apocalipse 10 ele é chamado de um livrinho, né? Um livrinho selado, que depois foi aberto, e João devorou a mensagem do livro. De fato, vocês vão perceber quando chegarmos ao capítulo 12, que o livro está selado, né? Está fechado. Foi escrito mais ou menos pelo ano 500 antes de Cristo, certo? Por Daniel, assume-se que ele seja realmente o autor, né? E o capítulo 1, outra coisa, a divisão básica assim, do livro é uma parte histórica e outra parte profética. Vocês perceberão que do capítulo 1 até o capítulo 5, por ali, nós temos uma parte histórica. Vai contar dos reinos por onde Daniel, onde ele viveu, né, nos quais ele atuou. E depois dali para frente, da parte do capítulo 6 para frente, né, 7 ali, nós temos então a parte profética do livro de Daniel, certo? Não é assim exatamente cronológico, ele tem também saltos no tempo, quando chega na parte profética, ele volta no tempo, né? Então isso também vai ficar bem claro para a gente à medida que formos lendo. O capítulo 1, que inaugura, né, que inicia essa parte assim, histórica do livro, ele conta da deportação de Daniel e seus amigos para a Babilônia. O que acontece aqui no capítulo 1? Eu vou já resumir, depois nós vamos ler todos os versos de cada capítulo, né? O rei Nabucodonosor, que foi o governante lá do auge do reinado, do Império Babilônico, ele começa a anexar impérios, né, invadir territórios, e Jerusalém não passa batida, né? Ela também entra no radar do rei, ele vai para lá e invade. Deus permitiu, isso a gente percebe também quando lê Isaías, Jeremias, Deus permitiu como uma punição e disciplina para o povo de Israel. E quando o rei invade em 586 a.C., quando Nabucodonosor invade a região ali de Jerusalém, ele destrói boa parte da cidade, o templo, e leva presos, cativos, alguns jovens promissores, jovens inteligentes, jovens saudáveis, e vocês já saberão por que o rei faz isso, tá? O capítulo 1 conta... Eram príncipes, né, o Michelson? Eram nobres. Quatro príncipes, né? Eram nobres, exatamente. Dei uma estudada no negócio, Já tá... Esse fez o dever de casa, viu? Então vamos lá. A gente vai ler aqui de uma vez, né? Cada um pode ler aí, quem sabe, uns 3 versos, né? Na sequência aqui. Na sequência, para mim, está Gladys, Marcelo Martins, Débora, Alexandre, Jussara. Boa noite, Jussara. Tudo bem com você? Bom ter você aqui com a gente. Depois vem Regina, Tadeu, Manu, Faceto, Michela e a mãe. Não sei como é que está na tela de vocês aí a configuração, mas vamos começar com a Gladys, então. Cada um lê aí uns 3 versos, né? E a gente vai depois comentando. No 3º ano do reinado de Joaquim em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. O Senhor lhe deu vitória sobre Joaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus.
Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro e de seu Deus. O rei ordenou que Aspenaz, o chefe de seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir ao rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. Marcelo, lê também o verso 7, por favor. Tá. O chefe dos oficiais lhes deu novos nomes babilônicos. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias de Abednego. Ok. Antes de o Alexandre e a Jussara continuarem a leitura, o que vimos até aqui, né? Como disse o Faceto, né? O rei Nabucodonosor foi ali, trouxe jovens da nobreza, jovens inteligentes, jovens de boa aparência, né? Escolheu a dedo, assim. Depois veremos por que ele fazia isso. Não fazia só com os israelitas, né? Fazia isso com outros reinos também. Para vocês terem uma ideia, Daniel tinha por volta de 17 anos. Era um jovenzinho, né? Então, pensa na situação. Ele é levado cativo com seus amigos para um reino que ficava a mais ou menos 1.500 quilômetros de distância. Então, foi uma viagem longa, né? Muito cansativa. E ele não sabia se voltaria a ver os pais, como de fato nunca mais viu, né? Os parentes, a sua terra natal. Uma situação bem complicada. Talvez alguns até se revoltassem com Deus, né? Passando por isso. A intenção do rei é que eles fossem assimilados pela cultura babilônica, como diz aqui, né? Lhes ensinasse a cultura, a língua e, inclusive, mudasse a alimentação deles. Então, o que o rei faz? Qual era a intenção do rei quando levava esses jovens cativos? Era trazer para o reino pessoas que pudessem ser assimiladas pela cultura babilônica e ser ali também representantes, né? Quem sabe até poder depois voltar e ser governantes locais, mas com a cabeça de um babilônico. Enfim, alguns ficariam como eunucos no palácio do rei, como foi o caso dos amigos de Daniel e dele mesmo, né? Outra coisa interessante, né? Os nomes deles, como Daniel, por exemplo. Você sabe que sempre que termina com El, essa partícula é Deus, né? El, Ezequiel, Daniel, e outros nomes mais. Iá também, né? Isaías, e outros nomes que não me ocorrem agora, mas tem vários também que terminam com Iá, que é Deus, de Iavé, ou Yahweh, né? Então, Daniel quer dizer Deus é meu juiz, certo? Os outros nomes, como Ananias, Misael, Azarias, também tinham significados na cultura judaica que apontavam para Deus. O que eles quiseram fazer com os nomes, e fizeram de fato? Trocaram. Por exemplo, Daniel, que era Deus é meu juiz, foi colocado como Belsazar, um nome que cultuava, homenageava o deus Bel, um falso deus babilônico, né? E assim também foi com os demais. Mesaque, Abednego, Sadraque, eram nomes que tinham relação com as divindades babilônicas. Então, resumindo, o que o rei queria que fosse feito com esses jovens era que eles fossem assimilados na cultura babilônica e perdessem sua identidade de jovens israelitas. Perdessem o vínculo com o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Será que, agora seria bom assim que a gente fizesse um exercício, né? Pensando no nosso tempo mesmo, né? Será que isso acontece hoje também? Será que há uma tentativa por parte de um outro
só que um outro ser maligno aí de nos aculturar, nos assimilar também. Vão pensando nisso, né? E de que formas que Satanás, esse príncipe do mundo, tenta fazer esse mesmo processo com a gente. Será que Daniel cedeu? Será que seus amigos cederam a essa assimilação? Alexandre, lê para nós a partir do verso 8, mais 3 aí, cada um de vocês dois. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso, foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Mas Aspenaz tinha medo do rei e, por isso, disse a Daniel: foi o rei, meu senhor, quem resolveu o que vocês devem comer e beber. Se ele notar que vocês estão menos fortes e sadios do que os outros jovens, ele será capaz de me matar, e vocês serão os culpados. Aí Daniel foi falar com o guarda a quem Aspenaz havia encarregado de cuidar dele, de Ananias, de Misael e de Azarias. Daniel disse a ele: quero pedir que o Senhor faça uma experiência com a gente. Durante 10 dias, dê-nos somente legumes para comer e água para beber. No fim dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o Senhor fará com a gente o que quiser. E aí, vocês acham que Daniel se deixou assimilar? Eu acho lindo esse verso 8 aqui, ó. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Na verdade, ele decidiu não se contaminar com nada em Babilônia, né? Como eu disse há pouco, né? Ele poderia pensar assim como jovem: Deus me abandonou mesmo, né? E quer saber? Eu vou curtir aqui o império, vou aproveitar o que tem por aqui e esquecer, né, o meu passado. Mas não. Ele manteve sua identidade, ele decidiu não se contaminar com aquele mundo ali de pecados, né? Inclusive no que diz respeito à dieta, né? Certamente que naquela mesa real tinha, como diz aqui, né, vinho alcoólico, tinha ali comidas, né, que um judeu não comeria, não eram próprias para o consumo, né, como a gente aprendeu já em Levítico 11, como, por exemplo, carne de porcos, carnes de peixes com pele em lugar de escamas, lembram? Animais não quadrúpedes com as unhas fendidas que ruminam, como a gente aprendeu lá em Levítico 11, né? Então havia comidas impuras e bebidas impróprias. E ele disse: não, nós não vamos nos contaminar. O encarregado deles ficou preocupado, porque pensou assim, como muita gente pensa hoje, né? Ora, mas se você não come isso, aquilo, você vai ficar fraco, você vai ficar doente, né? Quanta gente já falou isso pra gente quando paramos de comer carne, por exemplo. Aí Daniel, ele vai falar assim: olha, faça uma experiência com a gente, né? Deixa a gente comer pelo menos uns 10 dias, então. Uma dieta vegetariana, legumes, né? E aí, se a gente estiver pálido, doente e fraco, a gente come a comida do rei. Se não, aí eles vão conversar diferente, né? E vai acontecer uma coisa interessante aqui, né? Vamos para o verso 14, acho que paramos aí, né? Verso 14, Regina e Tadeu podem ler a partir daí? Meu Michel, só Oi. um minutinho, Tadeu, por favor. E a coragem também, né? Porque é uma afronta a um rei que já tinha tomado eles como refém, né? Eles estavam ali na função de escravos, né? Então ele afrontou, mesmo que a intenção não era de uma afronta direta, mas afrontava o rei perante todo o povo, né? Sim. Então eu fiquei me perguntando quando eu li isso, eu teria essa coragem? Eu acho que não. Agora, apesar de ser uma afronta, e de fato foi, né? Porque pensa, você ia comer na mesa do rei, né? A mesa com o rei ali, né? Na mesa real. Mas a forma como ele falou, achei assim bonita, polida, né? Na minha tradução fala assim, ó: por favor, faça uma experiência com a gente. Ele foi educado, ele foi polido, né? Então, às vezes eu penso assim, ó, um jovem adventista que vai enfrentar, por exemplo, tem que falar com um professor que marcou uma prova na faculdade para uma sexta-feira à noite, que, como sabemos, já é sábado, né? Já são as horas do sábado. Aí, como ele vai conversar? De que forma ele vai falar, né?
Então, da mesma forma que Daniel, com jeito, com educação, né? Explicando os motivos e oferecendo soluções. No caso de uma faculdade, quem sabe dizendo, olha, mas eu estou disposto aqui a fazer uma prestação alternativa, porque a lei prevê isso, né? Mas antes de falar em lei, você já pode conversar primeiro, né, de forma educada, como eu disse. Então, eu posso oferecer uma prestação alternativa, eu posso fazer uma prova, um trabalho, né? Eu só gostaria que você compreendesse que, durante as horas do sábado, eu não realizo atividades seculares. Então, eu acho, assim, muito bonita a forma como Daniel, ele apresenta o problema e a solução, já em seguida. Faça uma prova com a gente. Então, se o seu medo se concretizar, a gente cede. Mas ele sabia que não ia acontecer isso porque ele confiava em Deus, né? Ele sabia que confiança maravilhosa. O Deus que pediu que fossem saudáveis, que se abstivessem de alimentos e bebidas impuros, o Deus que pediu que eles fossem fiéis, honraria a disposição deles, né? Ok até aqui? Ok. Vamos para o verso 14, então. Vamos ver o que acontece aqui com eles. Será que ficaram pálidos, doentes, magrinhos e fraquinhos? Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso, lhes dava vegetais. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e em todos eles não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Ok, vamos prosseguir aqui. A Manuela não pode ler agora, ela falou no chat. Faceto, pode ler então a partir do verso... Paramos onde? Aqui no 20. Paramos no 20. Então você leu o 20, a Michela leu o 21 e a Débora comenta depois. Não, eu leio o 21. Pode Olha, ler. Tadeu, ficou muito bonita a sua narração na tua voz aí. Eu estava aqui, eu perdi aqui a imagem, fiquei ouvindo a voz, ficou muito bonito, viu? Sua voz ficou muito bonita. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre a qual o rei lhe fez perguntas. Espera aí que o meu celular está mexendo. Os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Perfeito. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. E aí nós vamos continuar depois, né, lendo e analisando. Vejam que ele é tão fiel, nobre e útil ao império, que mudou o império, Babilônia passou, lembra da estátua? Quer dizer, lembra não, a gente vai ver ainda a estátua, né? Mas aí Babilônia, depois vem Medo-Pérsia, né? Ele vai para o outro império e continua servindo no palácio, porque era uma pessoa realmente destacada, né? 10 vezes mais saudáveis, 10 vezes mais inteligentes. Deus realmente abençoou a disposição desses jovens aqui, né? Que verdades, que lições mais vocês extraem desse capítulo que nós acabamos de ler aqui, o capítulo 1, que prepara todo o cenário para o que vem depois. Depois vem o 2, com um sonho que Daniel vai interpretar, né? O 3 também conta uma história de fidelidade, mas eu não vou me adiantar aqui. No capítulo 1, o que mais podemos extrair de lição, de motivação para a nossa vida? Bom, Michel, uma coisa assim, ó, eu ia sugerir, né, não sei se é possível, porque você, no começo do nosso estudo, você disse que a palavra ia tinha a ver com Iavé, que era o nome de Deus, tal. E esses pequenos detalhes que você conhece tão bem, isso, para mim, fortalece o conhecimento, alicerça o entendimento. Então, sempre que você tiver um comentário assim, que for possível, por favor, não guarde para você. Eu passei por uma semana
de estudos aí, né, com o Daniel aqui, né, o pastor Arilton aqui com a gente, trouxe bastante detalhe também. Eu comentei com a Manuela o quanto que enriquece. Uhum. E ela falou, então fala com o Mano. Ela já puxou de olho, fala com o Mano, porque o Mano sabe um monte de detalhe disso, que às vezes ele fica, né, sendo muito direto, focado, como foi o nosso estudo de Apocalipse, né? E tu que gosta de histórias e coisas para firmar e guardar passagens assim, é bom. Então, se tu puder colaborar, eu te agradeço. Eu não sei se o grupo pensa da mesma forma, mas é muito bacana, né? Pode deixar que eu não vou sonegar nenhuma informação de vocês. Amém. Que Vou assim lembrar de seja, detalhes, pastor. assim, eu vou passando para vocês. Inclusive, já falo agora, eu vou colocar no nosso grupo lá, e para quem estiver assistindo a gravação, na descrição do vídeo eu vou deixar materiais complementares. Eu tenho no meu canal uma série que nós fizemos, alguns pastores da CPB, fizemos lá no NASP Campus São Paulo, durante a pandemia, acho que foi um pouco antes da pandemia. Material bem legal, assim, pregações sobre cada capítulo do livro Daniel. Eu vou deixar para vocês ali toda semana. Toda vez que fizermos o estudo, eu deixo ali no grupo e na descrição do vídeo esses materiais, tá bom? Muito Obviamente bem. que tem detalhes, muitos detalhes, né, que tomariam bastante tempo se nós fôssemos aprofundar, né? Mas aquilo que for realmente útil aqui, eu vou citando à medida que eu for lembrando também. A minha proposta é fazer um estudo mais solto agora. Você já tem uma certa caminhada, já tem uma experiência, né, com a palavra, e eu queria ouvir vocês também, quando vocês tiverem alguma ideia, algum insight, perceberam que há alguma verdade essencial ali, uma doutrina ali dentro também, podem falar, à vontade de destacar isso aí, tá bom? Bom, é Deixa coisa eu do falar uma clube. coisa. Vai, Gladys. Tu está com desejo de falar, eu não vou te interromper. Vai, Gladys. Se contenha, porque eu nem comecei ainda. Dei a prioridade para ela. Se contenha aí. Eu acho que é interessante porque fazendo um paralelo entre um livro que eu estou lendo essa semana, que fala sobre alguns mártires e algumas pessoas que sofreram no período da guerra, e o quanto eles foram fiéis a Deus e colocaram sempre Deus em primeiro lugar. E na vida de Daniel, desde o primeiro capítulo aqui, desde os primeiros versículos, mostra o quanto ele foi fiel a Deus, o quanto ele, como o pastor falou, né? Ele podia ter, poxa, atacou a cidade, vou abandonar meu Deus e vou seguir a vida, vou deixar a vida me levar para ver o que vai acontecer. Mas não, ele foi fiel a Deus e ele entendeu que na vida dele Deus era a prioridade, né? Provavelmente ele teve um ensino já desde criança falando da prioridade de Deus na vida dele. Então, isso é importante também para a gente observar que os nossos jovens, as nossas crianças precisam ser ensinadas num caminho correto, né? Uhum. Para que quando chegue lá na frente, em alguma dificuldade, eles também entendam que confiar em Deus e colocar Deus como prioridade é a melhor opção que a gente tem. Muito bom, né? A Gladys destacou um sujeito oculto aí. São os pais, né? Realmente é de se pensar e admirar. Não conhecemos, né? Quem sabe um dia conheceremos os pais de Daniel, que deram esse legado no próprio nome dele. Toda vez que Daniel ouvia seu nome, pensava em seu nome, era Deus que ele lembrava, né? De Deus que ele lembrava. Deus é o meu juiz. Deus julga, Deus, ele é o soberano, né? Então, muito bom, Gladys. Bem lembrado mesmo. Marcelo Martins também quer comentar? Eu fiz aqui vários apontamentos, mas eu vou deixar um pouquinho para o Faceto depois. Mas tem esse primeiro capítulo aqui já dá um cenário lindo, né? Primeiro ponto aqui é que Deus que permitiu a vitória de Nabucodonosor sobre o rei de Judá, né? Foi por permissão de Deus, né? Depois a tentativa, né? A troca do nome, isso também traz ensinamento, e é uma coisa interessante, a título de curiosidade, eu sempre conheci
e sempre foi destacado o nome babilônico. Sempre foi destacado o nome babilônico. Uhum. E é importante a gente focar no nome de origem, né? Daniel, Ananias, Misael e Azarias, né? Porque eles se manteram fiéis, né? E todo o pano de fundo, né? Eles se manteram fiéis, eles não se contaminaram, né? Daniel teve a ousadia, né, de lançar um desafio, né, com total confiança em Deus. Quer dizer, ele colocou a vida do oficial em risco. Também. Né? Ele colocou a vida do oficial em risco, quer dizer, colocou não, ele tinha muita confiança, e o que estava em jogo era a vida, não era deles, era do oficial, né? Que poderia pagar com a sua própria vida, né? Então são lições assim muito muito importantes que a gente tira só logo de cara aqui do primeiro capítulo. A fidelidade, né? Gladys falou dos pais, mas eu queria destacar aqui talvez, né, algum jovem que esteja nos vendo e que eu com 52 anos me batizei, mas eu fico imaginando a luta que não é para um jovem que vem de um lar adventista, né, lidar com todos esses desafios do mundo, ir para um campo de estudo, um colégio, uma faculdade, e se manter fiel. Uhum. É um grande desafio, né? É um grande desafio, mas está aqui, né, o exemplo de alguém que foi fiel e Deus honrou, né? Deus deu assim a vitória, né? E Deus honrou a fidelidade de Daniel e tanto Ananias, Misael e Azarias, né? Então, o primeiro capítulo aqui já é um começo assim fantástico para nós. Grandes exemplos. Daniel na capital do mundo, né? Com jovens ali sendo fiel. Débora, depois o Alexandre, né, também que levantou a mãozinha ali. Quer falar primeiro? Cadê o Alexandre? Tá aqui. Quer falar primeiro? Pode falar. Eu penso sempre, quando eu leio esse capítulo, que o exílio, ao fato deles irem para a Babilônia, era uma punição pela infidelidade do povo. Mas Daniel e a sua família não eram infiéis, mas eles sofreram junto pela infidelidade dos outros. E eu penso como mãe, assim, eu como mãe, se fosse mãe de Daniel, pensaria, poxa, mas o meu filho não tem culpa, o meu filho é inocente, então Deus tinha que livrar ele, não tinha que deixar ele ser preso, porque ele é fiel. E às vezes a gente pensa assim, né? Nossa, eu sou fiel, então Deus tem que me livrar dessa prova. Deus tem que me livrar dessas coisas difíceis. Isso aí tem que vir para quem merece, não para quem está sendo fiel. Mas Deus permitiu que Daniel e os seus amigos, que eram fiéis, também fossem lá para a Babilônia, mesmo eles não tendo culpa do pecado, né, do povo, e porque Deus tinha um plano para eles. Às vezes nós somos colocados em lugares que não são bons, que não é onde a gente queria estar, e não por nossa culpa, não é como um castigo, mas Deus quer que a gente testemunhe ali, onde Ele nos colocou. Né? E ele faz aquilo que era ruim se tornar uma bênção, né? Porque a gente vai ver quanto milagre aconteceu na vida de Daniel e quem foi convertido através do testemunho dele. É esse o spoiler que eu queria dar já. Vocês sabem quem se converteu graças ao testemunho desse rapaz? Que depois já estava mais idoso, né? Quer dizer, idoso é que o livro trata de um pedaço da vida dele muito longo, né? Mas ainda novo, o testemunho dele impressionou ninguém menos do que Nabucodonosor. Esse soberano vai se converter. Estou só antecipando algumas emoções aqui para vocês. Alexandre. Pastor, queria lembrar que eu estava estudando uma época, se eu não me engano, Isaías, e o profeta já ele já profetiza o cativeiro babilônico, se eu não me engano. Uhum.
E desde aquela época, muito tempo atrás, Deus já estava chamando o povo para se arrepender, né? Que o povo de Judá estava andando fora do que Deus queria. E essa foi uma das consequências. E quando a consequência veio, ela veio para todo mundo, né? Que nem a Débora falou. Independente assim, de Daniel ser um servo de Deus, ele também sofreu as consequências ali. Ele passou o que sofreu também, o que outros também sofreram, né? E eu acho que assim, também é uma interpretação minha, né? Que no texto ali, pode ser que os pais de Daniel nem estivessem mais vivos, né? Talvez, né? No cerco ali, talvez ele tivesse já sido também morto, por isso que eles foram levados, não tem uma explicação lógica. Michela, quer comentar? Mexeu o dedinho ali. Quando a Débora comentou ali dos jovenzinhos, né? Eu me lembrei também de José, né? Que eles não tiveram culpa, mas foram para lá e que Deus tinha um propósito para a vida deles, assim como ele teve com José, né? Porque isso para nos fortalecer também quando a gente passa por problemas, porque para a gente tentar enxergar lá na frente também, né? O que será que Deus está preparando, né? Ou o que vai fazer por nosso intermédio, né? Quando a gente passa por algum sofrimento daquele ali. E lembrando que eles eram... Eu até falei sobre essa história com os adolescentes na igreja sábado também, que era sobre Daniel, que eles eram adolescentes, né? Como os meus adolescentes na igreja, né? E olha só que a educação, como a Gladys falou, não foi somente ensinado, mas foi, como diz ali também na Bíblia, em Deuteronômio, eu acho, né? Foi inculcado, né? Foi muito fortalecido na vida deles aquele ensinamento, porque eles estavam num reino diferente, eles provavelmente viveriam lá para sempre, eles podiam fazer o que quisessem a partir daquele momento, né? E a tentação da gula, que é algo tão forte, né? A pessoa chegar numa mesa daquela com coisas, eu sei, né, porque eu também sofro com esse mal, aí chega numa mesa daquela com tanta coisa boa, né, e mesmo assim eles se mantiveram fiéis, né. Isso é um ensinamento maravilhoso, assim, até para mim, para minha vida, né, e essa questão que a Débora comentou também de a gente tentar enxergar um pouquinho mais à frente, né, porque nem sempre tudo que é terrível aos nossos olhos, né, para Deus tem um plano, né. E eu penso... e também a questão da convicção, né, que eles, desculpa, eles eram fiéis, mas eles também eram muito convictos, né, tanto que o rei se agradou deles, né, porque eles foram assim até o fim, né. E eu pensei também nos cristãos que moram hoje, nos nossos dias, em países que sofrem perseguição ou que estão sofrendo guerra. Eles estão lá no meio, né? Deus não tirou eles de lá, mas eles estão lá protegidos, Deus está com eles, assim como esteve com Daniel. E eu penso que tinham outros judeus também que foram levados, né? Não foi só Daniel e os amigos dele, foram outros judeus que não foram tão fiéis. Então, foi uma escolha deles mesmo, né? De amar a Deus acima de todas as coisas, de permanecer firme até o fim. E isso a gente vê no nosso mundo, né? Muitas pessoas que, quando vem a prova, abandonam a Deus, né? Não ficam firmes até o fim, né? Isso de outros judeus é interessante mesmo, né? Porque quando chegarmos ao capítulo 3, nós veremos lá que o rei Nabucodonosor vai forçar as pessoas a se prostrar diante de uma imagem. E só os hebreus fiéis ali, os 3, Daniel não sabemos onde estava, talvez viajando, doente, não sei. Chegar lá, a gente conversa. Mas os 3, Ananias, Misael e Azarias, ficaram em pé. Até o rei de Jerusalém se prostrou. É por isso que eles foram para o exílio, né? Que eles estavam infiéis. Exatamente. Né? Então, assim, a maioria estava fora. Então, isso eu estava pensando agora assim, né? Se eventualmente eu vir alguém na igreja que é infiel, que não é um cristão de verdade, né? O que eu devo pensar? Devo orar por ele, mas pensar assim, eu serei fiel. Não importa onde estiver, não importa em que contexto, se na igreja ou se em Babilônia, né? Eu serei fiel. Eu não me prostrarei. Eu não cederei em minhas convicções. No capítulo 2, que veremos no próximo estudo, nós vamos ver, então, qual era o segredo da força espiritual desses jovens. Ali menciona que eles oravam, Daniel orava pelo menos 3 vezes por dia. Então, veja, primeira coisa, eram homens jovens de oração, fiéis à palavra,
nós veremos esse estudo que Daniel ele lia a Bíblia. Ele tinha pouca Bíblia naquele tempo, tinha basicamente Jeremias, talvez Isaías, né? Mas o que ele tinha, ele lia, ele estudava. Ele procurava ter uma mente clara por meio de uma dieta, de um estilo de vida saudável, né? Então, não é por acaso, nunca é por acaso. Ah, Deus dá tudo, deu a sabedoria, deu convicção, deu força moral. Não é assim que funciona, né? Deus dá, claro, mas eu preciso também me submeter e fazer a minha parte. E eles faziam, né? Tinha essa disciplina espiritual, essa disciplina no que diz respeito ao estilo de vida, né? E eles foram grandemente abençoados, né? Então fica essa lição para a gente, né? Que nós possamos também, nessa Babilônia espiritual que vivemos hoje, que estamos de novo em Babilônia, né? O paralelo com José, né, que foi mencionado aqui, é muito grande. José também foi jovenzinho para o Egito. Egito era, na época, uma capital importante, né? E muito cheia de pecados, de idolatria, de paganismo, magia. E José ficou firme ali, né? Não tinha nem amigos, como Daniel, né? Mas ficaram firmes. Babilônia vai ser usada no Apocalipse depois como símbolo de pecado, para representar Roma até, né? Também era envolvida com astrologia, magia, ocultismo. Havia centenas de templos para deuses ali naquela cidade. Então, foi nesse contexto que eles foram fiéis. E hoje o mundo não é tão diferente, né? Um mundo de paganismo, um mundo de licenciosidade, de pecados. Nós temos que ser como Daniel e seus amigos no mundo de hoje. Então, que Deus nos ajude a ser fiéis também, né? Como eles foram. E como diz Ellen White, o que homens fizeram, homens podem fazer. Então, eles não eram super-heróis, super-homens, né? Os heróis da Bíblia não eram super-mulheres, super-homens inalcançáveis. O que eles puderam fazer, nós também podemos, se buscarmos o Deus que eles buscaram do jeito que buscaram, né? Tadeu, Regina, gostaria de comentar alguma coisa? Não sei se a Michela também ia falar, mas o áudio estava fechado. Mas, Ok. comentário para a gente encerrar com uma oração. Uhum. Você tocou nesse aspecto dele rezar 3 vezes ao dia, né? E, orar 3 vezes ao dia, e ele orava voltado em direção a Jerusalém. Isso. Isso, muito bom. E a questão também deles terem se tornado eunucos, porque eles não procriariam, não teriam filhos para ter rivalidades de sucessão, de poder, etc. Era uma proteção que o Nabucodonosor armou em torno dele, né? Evitar assassinato, deposição, etc. Então, vejam que eles suportaram, né? Como? O que eles suportaram, sim. A força deles. E como eles estariam ali no palácio, também teriam talvez acesso ao harém do rei, né? Então tinha todo esse... Sim. Então, de fato, né, tem esse aspecto dos eunucos também, né? É como se o futuro deles tivesse sido apagado, né? Não teriam descendência, que era tão importante para eles, né? E mesmo assim, sob toda essa pressão, fiéis a Deus, né? E, no entanto, não deixou uma herança genética, mas olha o legado de fé. Estamos aqui no século XXI falando sobre a história deles de novo, né? Então ele deixou um legado muito mais importante para o mundo, para toda a eternidade, na verdade, né? E vale a pena ressaltar que o legado dele chegou a nós, né? Através do estudo de Daniel, né? Nós estamos aqui reunidos com esse grupo, tentando entender, né? Ou estudar sozinho, Daniel. E aí a gente chegou e teve acesso a YouTube, ao Michelson, falando sobre o capítulo 7, que era o capítulo que a gente estava estudando, e a partir daí nós tivemos o caminho da conversão e do batismo, né? Então, olha, vale a pena ressaltar que até agora isso impactou na nossa vida, né? E está impactando na vida de muitas pessoas. Na coroa de Daniel haverá 2 estrelas especiais aqui do Brasil, entre outras muitas outras, né? É o nosso padrinho. Já pensaram a alegria que esse jovem, né, esse homem, né, terá na eternidade por saber que o livro dele, tão estudado ao longo da história, converteu tantas pessoas, né?
Pois é. Então, tudo que ele passou aqui na Terra, com certeza. A gente, né, que guardadas as muitas proporções, né, a gente já fica feliz quando sabe que algum sofrimento nosso, que alguma privação nossa contribuiu para a salvação de alguém. E, assim, a gente pensa, não foi nada, então, não foi nada. Aí imagina agora Daniel, né, ao saber de tanta bênção que representou a vida dele, o livro que ele escreveu para a humanidade ao longo dos séculos e séculos, né? Realmente vai ser maravilhoso. Podemos fazer uma oração para encerrar, então, amigos, irmãos? Então, ok. Então, semana que vem não, porque eu acho que teremos uma live. Agora, a ideia é que tenhamos aqui mais ou menos a cada 15 dias, né? Esse nosso encontro. Porque eu terei que intercalar com algumas lives na segunda-feira. Mas, enfim, no momento que nos encontrarmos de novo, estudaremos o capítulo 2. Se vocês quiserem já se adiantar, lendo, anotando no caderninho de vocês aí, né? As ideias para compartilhar. Eu gostaria que esse nosso estudo aqui fosse mais ou menos isso mesmo, como foi hoje, né? Uma espécie de classe de escola sabatina. A gente lê, estuda, lê aqui junto e depois compartilha as ideias, os insights e fixamos, né, as lições que cada capítulo vai nos trazer. Tá bom assim? Uma coisa, Michel, só para finalizar, né? Uhum. É assim, a importância daquilo que a gente vê, ouve, escuta, assiste, né? Porque Daniel tinha essa frequência de leitura 3 vezes ao dia, né? Eu hoje me incomodo de ouvir algumas músicas que eu sempre gostei. Às vezes ainda provoco, ainda mando para colocar alguma coisa, tento fazer uma graça, uma coisa, mas já me incomoda, né? Como aí na alimentação deles também, né? Dos 8 remédios naturais aí, né? Uhum. Aproveitando da cultura adventista aí, eu estava vendo que veio uma revista americana fazer aqui, eu não sei se é National Geographic, que veio fazer uma reportagem já faz alguns anos da Igreja Adventista com os alimentos, dormir, água, exercício físico, não comer carne. Eu estou tentando recuperar minha saúde, mudando um pouco disso. Amém. Espero que essa semana seja a última semana que eu comi bacon e salame, que está uma dificuldade danada. O último pedacinho foi esse final de semana aqui. Se não parar, eu vou seguir o conselho do Marcelo Martins e com aquela figurinha lá. O teu batismo vai levar uns 30 segundos, mais tempo ali, né? 10 segundos, pastor. 10 segundos eu conto. Não, 3 minutos. E meio. Tem uma semana, Marcelo. Tem uma semana aí para decidir firmemente no coração, como Daniel. Não, mas eu tenho, graças a Deus, é uma coisa que eu vi uma vez, que o Espírito Santo ele vai nos moldando, né? Quem faz a obra na carne, pelo que eu entendi, é o Espírito Santo. Uhum. E o Espírito Santo ele é muito educado, ele fala com a gente quando a gente está em silêncio, às vezes é na madrugada, é às 3 horas da manhã que ele vem no travesseiro ali e dá uma cutucadinha para falar com a gente. Então, não é fácil você mudar uma cultura, imagina aí o Daniel, né? Me parece que lá tinha mais ou menos mais de 700 templos na cidade que ele vivia. Prostíbulos abertos, com mulheres à vontade o tempo todo. Você vai para um reino onde você tem status, você tem um monte de coisa à sua disposição, né? Comparando, trazendo para a vida moderna hoje, a gente vê os jovens, né? Esse final de semana eu tive o prazer de ouvir a minha sobrinha Letícia Borges Nunes, pregando ali na cidade, aqui pertinho aqui de Forquilinha, uma jovem que imprime ali com muita confiança do que ela acredita, falando de várias coisas da igreja. Não vou abrir aqui porque não faz questão, mas assim, uma jovem de namoro no carro, né? Uma pessoa que nunca namorou, 18 anos, outro com 21, é uma coisa tão irreal para o mundo do que eu venho, né? A gente vem do Nordeste, com 12, 13 anos, você já está vivendo tantas coisas, né? E quando você vê isso, então, Deus ali é igual para todo mundo, é a gente que não é igual, os que tiveram, né? Para ouvir a voz de Deus, para falar com Deus, para estar vivendo essa bênção de Deus, ter essa coragem para viver o que Deus prepara para cada um de nós, né? Então, É isso.
Mas é bonito o que você falou, Marcelo, né? Ah, hoje eu já não gosto mais tanto daquilo que eu gostava, né? Essa é a caminhada, né? A gente anda com Deus, de mão dada com Jesus, e ele vai mudando o nosso gosto e vai aproximando as nossas preferências daquilo que ele gosta e que ele sabe que é melhor para nós. É um processo que dura uma vida, né? A santificação. Tem horas que eu até me preocupo. Eu falo, será que eu vou ficar meio fanático? Será que eu vou ficar muito assim? Pô, cara, eu não consigo ver mais outras coisas. Eu não consigo o batidão que eu gostava. Já não estou mais cantando pneu, já não estou mais fazendo um monte de coisa assim, né, cara? Então, você fala a mudança, mas é isso eu falo por quê? Porque às vezes a pessoa fala tem dificuldade para falar com Deus, né? O jovem de hoje em dia, não é bem assim. Eu tento falar com os meus filhos, né? E falo, nossa, como é que meus filhos não conseguem ver isso que eu vejo, né? De tentar viver essa vida com mais alegria, que tem felicidade além da bebida, tem felicidade além da sofrência, do funk, do batidão. A gente vê os jovens da igreja vivendo tudo isso, né? Então, eu falo isso mais para deixar para quem estiver assistindo, para jovem que estiver nos assistindo, alguma coisa, né? Eu era um cara do mundo, eu era um cara totalmente errado, não era para mim estar aqui, não. Né? Morei no Rio de Janeiro um tempão, e lá o chicote estralava e o bicho pegava, era diferente. E hoje eu sou um cara voltado nisso. Não é um crente, agora está virando crente, está ficando cadastro de santo. Não, não. Eu sou pecaminoso ainda, eu uso minha corrente, uso minhas coisas, tal, faço algumas coisas ainda, mas você vai vendo que o Espírito Santo ele vai te convertendo de uma forma que não te constrange. Você se constrange pelas coisas, né? Não é quando alguém vem me falar, para de fazer isso, eu não quero. Para de usar as correntes, eu não vou tirar, amigo. Esquece, eu não vou tirar. Aí você vai se convencendo, tira um anel, tira outro negócio, esse cachorro não tá legal, essa música já não combina, porque a minha vida reflete o Deus que eu sirvo. Quem me vê, me ouvir, né? Tem que sentir isso na minha vida, essa mudança, né? E aí também aprendi muito com você, que é um cara que ensina muito, de uma forma muito, para mim, que estou aprendendo contigo, assim, né? Tu não impõe nada, vai deixando a gente meio ali, puxa a orelha, mas vai dando opções ali, né? Então é muito bom. É bom isso daí. Você que está nos assistindo agora, saiba que todos aqui nessa tela passaram por essa experiência de conversão, de transformação, alguns há mais anos, a Débora e eu há uns 30 anos, outros mais recentemente, né? Mas todos aqui nessa tela são milagres de Deus. O mais novinho aqui, nesse caso, é o Marcelo, né? Quer dizer, a Jussara e o Alexandre, né? Ainda estão na fase aí intrauterina. O Marcelo vai nascer sábado, né? Então, todos aqui passaram por isso, né? E é maravilhoso ver a transformação, Deus respeitando o tempo de cada um, mas mostrando que o caminho dele é o melhor, mostrando que a verdadeira alegria existe só quando andamos com ele. E que nós possamos nos espelhar, então, no exemplo de Daniel, que vai ser o nosso estudo, e entender que mesmo quando as coisas dão errado, mesmo quando as tragédias se abatem, quem anda com Deus não é derrubado definitivamente, né? Quem anda com Deus, ele é sustentado. E ele pode se alegrar mesmo em meio às tragédias, tá bom? Fica aqui esse nosso convite para você também que está assistindo, para entregar a sua vida a Jesus, como aqui todos fizemos. Porque na presença de Deus, como diz a Bíblia, há delícias, né? É a verdadeira alegria. Vamos orar então para encerrar o nosso estudo de hoje, a nossa conversa aqui é gostosa, mas temos que deixar mais para frente também, né? Para outros estudos. Fechemos os olhos, bondoso Deus, maravilhoso Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse primeiro estudo que fizemos do capítulo 1 do livro maravilhoso de Daniel. Nós possamos extrair ensinamentos importantes para a nossa vida, motivação, inspiração, e ao chegarmos também à parte profética, perceber que Tu és o Deus soberano que conduzes a história e vai levá-la até o cumprimento com a volta de Jesus e a eternidade. Abençoa cada um aqui neste grupo, abençoa também as pessoas que nos assistiram pela internet, que Tuas bênçãos também as alcance. Nós oramos e agradecemos por tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.